um gigante. Todos os dias. Não adianta você pensar que você vai acordar e vai dormir sem ter que enfrentar um urso, um leão e um gigante. Na verdade, essa história linda de Davi era também uma analogia para que nós hoje entendêssemos a nossa existência aqui na terra. E o salmista, quando chegou ali naquele momento que ele precisava enfrentar um gigante, ele disse: eu já enfrentei um urso, um leão, estou enfrentando um gigante. E ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Quero dizer a você que tanto o urso, quanto o leão, quanto o gigante, eles só precisam saber em nome de quem você está lutando, porque viver é uma luta. E quando você mostrar a este mundo que você está lutando em nome do Senhor dos Exércitos, não vai haver urso, leão ou gigante que fiquem de pé. Bispo, me dá um respaldo bíblico para isso. Você já está pregando mesmo? Amém, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Nosso tema hoje, fechando ainda esse livro, na quarta aula, Fundamentos da Graça. Fundamento é Jesus. O fundamento é Jesus. E foi Jesus que disse o que eu estou dizendo aqui agora em João 10:10. Sabe quem são o urso, o leão e o gigante? Ai, deixa eu te dizer uma coisa. Continue me ajudando, Químio. Continue me ajudando. Sabe o que mais eu preciso dizer ainda para você? É que primeiro vem um urso, um leão, um gigante. E se você não matá-los, em nome de Jesus, claro, o fundamento é Jesus. Sabe o que acontece? Eles vão se multiplicando. Porque amanhã vem mais 3. Mais um urso. Pelo menos um por dia, no mínimo. Então se você não mata hoje, se você deixar um ursinho vivo hoje, amanhã são 2 ursos para matar. Se deixar um gigantinho vivo hoje, aquela coisa, sabe, da raiz de amargura, aquela coisa de uma situação que você podia resolver, não resolveu. Vai acumulando. Tem crente aí, irmão. O que tem mais aí é crente, tá cheio de crente, porque só crente, isso acontece com a vida do crente, o ímpio não. O ímpio é como a palha que o vento dispersa, o salmista disse no Salmo 1, Deus não está nem aí para o ímpio, mas o cristão, os 2/3, os filhos de Deus, está cheio de filhos de Deus com expectação de juízo aí, sofrendo. Desculpe, vivendo um inferno, não vai para o inferno, mas vive um inferno nessa terra. Bispo, desculpa, o bispo está pegando. Não eu, mas a graça de Deus comigo, irmão. A autoridade, estou aqui com ousadia. Ousadia. Não falo da minha boca. Jesus falou isso em João 10:10. Ele disse que o ladrão vem, o urso para roubar, o leão para matar, o gigante para destruir. Então digo, o ladrão vem com o urso para roubar, com o leão para matar e com o gigante para destruir. Mas o fundamento que Paulo falou, o prudente construtor, o fundamento que não pode ser outro, que é Cristo. Ele disse, Jesus em João 10:10, ele disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que tem te feito perder a vida? Tem gente aí assistindo pela internet agora, já pensou, tem desistido da vida? Achou que não valia a pena? Você não sabe de nada.
É Deus que sabe da tua vida. Você não tem que desistir de nada. Só tem que dizer: Senhor, mais forte. Acredite, opera tua. Diga com força, diga: Senhor, eis-me aqui, sou vaso de barro pra te servir. Diga: só quero comer tua palavra, só quero beber tua unção. Sou vaso de barro, mas tu és oleiro, Senhor. Eis-me aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Eu subo ao altar nesta manhã, mais uma vez, com muita alegria, com muita gratidão, com muita honra, me sinto muito honrado, mas também com muito esmero, muita dedicação, desde as 5 da manhã, ouvindo Deus. Estou aqui debaixo de muita oração, de muito temor, de muita reverência a Deus, para dizer: eis-me aqui, para amar, interceder e ensinar. Na última terça-feira, aula 3, nós concluímos o tema com essa passagem de Tiago. Estamos tratando desde as primeiras aulas de maneira muito forte sobre essa questão que trata o livro, que são os fundamentos da graça, e essa sabedoria que vem do alto. Nós enfatizamos isso na conclusão da última aula. Teria que ser esse marco para, como mesmo esse divisor de águas na vida de cada cristão da graça de Deus, para que você possa ver a diferença, né? Aquilo que o próprio sábio Daniel, meu xará, disse: o povo que conhece, né? O povo que conhece o seu Deus é forte e é ativo. Na última aula, então, nós, com aquele subtema, a liberdade e a verdade, nós começamos a fazer esse link com esse tema de hoje. Você vê que há uma conexão. Em breve ele vai estar no canal de missões e você vai poder rever. E é importante, sempre que você tiver, visite o canal de missões, você vai ver cada tema. Se você puder pegar um sábado, por exemplo, e assistir todas as aulas relativas àquele livro, você vai ver como isso vai crescendo na sua vida, porque eu não trago você aqui para ler o livro, é claro, seria uma leviandade da minha parte, seria um abuso com esse momento tão importante que é o culto presencial. Eu trago você para que a gente possa trazer à memória o que pode dar esperança, e eu não trago, quem traz é o Espírito Santo de Deus, né? Mas eu venho aqui com esse chamado para que, através de cada livro, cada literatura, que é a boca de Deus falando para o nosso ministério, nós possamos também buscar de maneira personalíssima orientações para cada um de nós. O livro, claro, você deve ler e reler muitas vezes, como eu faço. Se você deseja ter esse livro, temos aí no balcão. Você que presencialmente, pela internet, temos a nossa livraria também virtual. E você vai ver que há uma conexão tremenda. Na última semana nós encerramos, inclusive, com essa passagem de Tiago, está no capítulo 3, do versículos 13 ao 15. Eu só vou explicar, não vou ler os textos, mas Tiago nos mostra exatamente sobre esse caminho todo que nós devemos buscar de uma conexão plena com o que Deus tem na sua palavra, na sua sabedoria, na sua soberania.
E nós já começávamos então a buscar nesses fundamentos poderosos essa excelência da verdade, que é o nosso tema de hoje. Como nós iríamos lidar com essa vida de liberdade que a graça nos traz, e só a graça gera essa liberdade, dentro dessa coerência que só a verdade pode delimitar tudo isso. Nós fechamos com um comentário, exatamente no ponto do versículo 17 do capítulo 3, quando ele diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável. Trazendo agora para a nossa liberdade, eu perguntei: você quer viver uma liberdade da graça de Deus sem libertinagem? Você tem que estar nesse contexto, nesse conceito, lá do alto. Por isso que ele diz: a sabedoria é lá do alto. Porque sabedoria por sabedoria tem muita. Há poucos dias eu ouvi uma situação aí de homossexualismo se infiltrando, né? Por aí, práticas homossexuais, e a pessoa dizia: ah, mas é tão bonito, é um amor, é uma coisa para lá e para cá. Eu falei: o diabo também, o diabo veste Prada. Alguém aqui já viu esse filme, não é? O diabo veste Prada. Como era bonito, né, Jorge? Com o tempo que você estava lá nas escolas de samba, tudo muito bonito, é bonito. De se ver os olhos, aquelas plumas, aquelas coisas todas que tem, tudo tem um significado diabólico, acredite, cuidado. Eu já vi muito crente dizendo assim: não, mas aquela ala, olha que ala de frente, aquela não sei o que, aquele mestre-sala, aquela porta-bandeira, tudo aquilo ali tem um significado diabólico. Cada tipo de pena, cada cor, quem passou por lá sabe melhor que eu. Não é a sabedoria do alto. Então eu venho trazendo aqui a sabedoria agora do alto. Aí tem as características da sabedoria. E termino dizendo assim: desculpe, a revelação da graça de Deus não pode negociar com aquilo que não é a verdade, né, verdadeira, digamos aí. E isso só vem no eixo espiritual. Eu disse: se não for espiritual, não terá a minha aprovação, não terá meu sorriso, não terá o meu abraço. Eu não vou ser cúmplice de más obras. Porque Tiago termina dizendo: sem fingimento, sem máscaras, sem fingimento. O que tem de crente aí, irmão, que se tirar, é máscara em cima de máscaras. Agora então, com o advento das redes sociais, sabe? Vai para a rede social, é uma beleza, é uma lindeza. Vai lá, passa um dia, passa só na porta da casa da pessoa para você ver o que é. Então, fingimento. E eu botei: desculpe, eu não vou conseguir nunca fingir. Se contradisser a graça, se agredir esse ministério, se ferir a denominação, se macular a revelação que Deus tem trazido para esse altar através do apóstolo Miguel Ângelo, também vai romper comigo. Se for carnal, não terá o meu aval. Então eu estava dizendo sobre, lógico, o nosso vínculo com essa revelação da graça de Deus, com a revelação genuína da graça de Deus. Há poucos dias a minha esposa me falava de uma situação que ela dizia: ah, mas a situação e a pessoa, e eu disse: olha, mas pergunte a esta pessoa, quem está envolvido nessa situação, quem são os orientadores, quem eles escolheram para ser os pastores. Então o orientador é muito importante, sabe? Busque orientadores da graça de Deus na sua vida, irmão, genuína a graça de Deus, genuína. Olha, não bate em qualquer porta. Eu já abro um parêntese aqui para dizer a você que, primeiro, você precisa ter um conceito: a mentira nunca foi avalista da verdade. Falo muito isso para minha esposa em casa. O apóstolo falou muito forte sobre isso no domingo, não foi? Acho que foi domingo, né, amor, que ele disse: quando alguém mente para mim, fica muito difícil. Quando eu descubro uma mentira de uma pessoa, fica muito difícil. Ele disse: porque depois, não, desculpa. Olha, tem uma musiquinha do mundo que falava assim: pega na mentira, né? Pega na mentira. A minha mãe falava o seguinte: a mentira
tem pernas curtas. Né? A verdade dói, mas a mentira tem pernas curtas. Tinha um diretor, quando trabalhava na gerência de uma corretora do BMG, Marco Antônio, né, amor? Deve lembrar dele, um mineirão. Ele falava assim, ó, fala a verdade para mim. Se você tem que me falar a verdade, me fale a verdade. Porque quem fala a verdade fica vermelho uma vez. Quem fala a mentira fica amarelo a vida toda. Porque não dá para conviver com a mentira. Você tem que ficar cuidando para aquela mentira nunca vir à tona. Já reparou? Irmãos, e nosso subtema de hoje é a excelência da verdade, não é isso? Está aqui, na página 53, capítulo 3, a excelência da verdade. Então, por isso, irmãos, eu tenho dito, a mentira nunca foi avalista da verdade. A verdade dói. Mas eu aprendi também com a minha mãezinha, quando ela passava metiolate, lembra? Antigamente nem existe mais, né? Hoje está proibido. Eu gostava porque arde. Passava na hora, tu esquecia da dor porque ardia. Minha mãezinha falava, que arde cura. Que arde cura, né? Então, a verdade dói, mas o que dói também faz curar. Faz curar. Já viram o treinamento de um fisiculturista, por exemplo? Halterofilista, então, se ele não sentir dor após o treinamento não foi bom. Sabia? É aquela dorzinha muscular. A cada dia, quem já fez malhação aí que queria ter músculo, já experimentou isso. Claro que não é a dor de causar lesões, mas uma dorzinha para mostrar que ele esticou um pouco mais, ele alongou um pouco mais, ele subiu o peso, então tem que doer. Se não doeu, não está crescendo. Se você vai se acomodando, você vai dando espaço, vale tudo, não vale tudo, irmãos. Não vale tudo. É a verdade, é a Bíblia, é a nossa vida, é o nosso conceito. Se não está em linha com a verdade, não tem papo conosco. A graça é a excelência da verdade. E aqui na página 52, uma frase poderosa, logo bem quase no finalzinho da página, o apóstolo diz assim, nós não estamos falando de um tema apenas, fundamentos da graça. Quando ele traz para esse capítulo 3, ele diz, porque a graça de Deus não é uma fatia da verdade. A graça de Deus é a verdade. A Deus é a verdade. E eu digo, tudo é graça. Tudo é graça. Não existe evangelho sem ser graça hoje. Existe uma confusão. Nós já usamos nas aulas anteriores, Gálatas 1, 8 e 9, não precisa colocar, né? Mas Paulo assevera sobre isso, a importância da graça de Deus. Importância, ele diz, olha, se alguém prega evangelho que vai além disso, do que temos pregado, seja anátema, não dá para negociar. Então, essa verdade, essa sabedoria do alto, essa verdade incontestável, você só vai encontrar na graça. Tudo é graça. Se não é graça, não tem graça. Se não tem graça, não tem nada. Se não é graça, não é nada. Não vale para Deus. Não vale. Eu tenho dito que a Bíblia, de capa a capa, irmãos, de capa a capa, é a graça em desenvolvimento. E graça é Jesus. Graça é o fundamento. Graça é em Cristo Jesus. Cerca de 1273 vezes, depois de Mateus, a Bíblia fala a palavra Jesus. Veja bem, é considerável, hein? A partir de Mateus. 1273 vezes a Bíblia fala de Jesus. Olha, na última terça-feira nós trouxemos esse livro, já aqui na capa, o Tratado das Doutrinas da Graça de Deus. Cremos na predestinação, não precisamos jejuar, não existe livre-arbítrio, não existe um batismo, salvação não se perde, e dezenas e dezenas de subtemas, né, subtítulos, que são verdadeiros fundamentos, todos embasados na obra de Cristo, naquilo que Cristo manifestou. São fundamentos. Olha esse vídeo que eu preparei com muito carinho para nós agora pensarmos juntos nesses minutos. Aqui, o Wesley, querido, pode soltar, olha aí. Estão vendo? Isso aí, olha. Isso aí é para as bases, para construir um prédio, um edifício. Ali, cálculos estruturais. Olha quanto ferro. Fundamentos.
Olha a cratera ali, ó, agora cheia de concreto. Ó, 219 caminhões de concreto, 205 toneladas de aço, fundamentos, 1.752 metros cúbicos de concreto, fundamentos da graça. Isso aí. Que aí depois você chega lá e vê um prédio erguido, né? Prédios arranha-céus. Aquilo não cai, né? Não, pelo menos não deve cair, mas os melhores, os que são com material, há pouco tempo, não, já deve ter muito tempo, talvez uns 20 anos, né? Não sei quem se lembra de eram dois iguais, um dos edifícios aqui na Barra da Tijuca, era um explorador. Para você ter uma ideia, os engenheiros usaram até areia de praia nas bases, nos fundamentos, que sabe que a areia de praia não tem liga, não pode ser usada em construção de jeito nenhum. E depois o prédio ruiu inteiro, morreram várias pessoas, foi uma tristeza tremenda. Como é que era? Sérgio Naia, né? Sérgio Naia, isso mesmo, é Sérgio Naia. E terrível, terrível. Sabe por quê? Porque os fundamentos não eram verdadeiros. É por isso que você vê tanto filho de Deus em sofrimento, uma falsa expectativa, uma noção errada para a vida espiritual, inclusive, precisa de uma fundamentação que tem que ser o que? Muito bem estruturada. Então, os fundamentos da graça, eles estão lastreados em quê? Em toda essa base, são os fundamentos. E tinha ali umas outras estatísticas, que o que mais me interessava era mostrar para vocês como é preparo assim da base. Quem gosta de construção civil e viveu com um pai que era construtor igual a mim, eu já tive muito contato com isso, né? Meu pai pegava um quintal com o mato e construía um prédio. Tinha esse talento que passou muito para a minha vida, graças a Deus. Eu gosto dessas coisas de obra, então, mas tem muita gente que talvez nunca tinha visto como se faz uma fundação para depois se erguer um prédio. É muito trabalho. São muitos cálculos estruturais, muita amarração, muitas colunas, muita coisa que se faz antes de começar a edificar paredes e prédios. E esse fundamento da vida do cristão, para viver a excelência que se pode viver hoje, precisa ter esse respaldo. Aqui na página 55, diz o apóstolo: é meu objetivo e meu desejo que todos quantos lerem este livro, e eu digo hoje, acessarem este culto, seja agora, aqui presencialmente, vocês estão pela internet, seja depois, quando estiver nas nossas mídias, no canal de Missões Cristo Vive, adquiram bases sólidas e reais para as suas vidas. Então, esse vídeo que nós acabamos de assistir, ele mostra que para um edifício poder subir, às vezes, olha, tem prédios hoje aí lá em Dubai, inclusive o prédio mais alto, não vou nem arriscar que eu não me lembro agora, mas são centenas de andares, uma coisa que você olha assim, sabe, verdadeiros arranha-céus. E para se levantar um prédio desses, precisa de uma base estrutural. Não dá para colocar areia de praia não, irmãos. Não dá para colocar qualquer pessoa trabalhando, tem que ser pessoas preparadas, tem que ser fundamentos verdadeiros. Como é que a pessoa acha que vai viver a graça de Deus, que a graça de Deus é o evangelho para trazer a glória de Deus para essa terra, com bases mentirosas? Eu falo muito isso para minha esposa, quando ela me comenta alguma coisa, eu digo: puxa, amor, às vezes uma situação que acontece, triste, eu digo: oxe, eu não festejo, eu não estou rindo, mas era o que eu esperava. Eu sinto, acredita, irmãos, eu sinto dores de parto. E quanto mais a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, mais a gente vai experimentando essas dores de parto. Eu digo: era previsível. Era previsível. 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 a 13. Pedro traz isso de uma maneira, eu acho lindo, porque Pedro, que foi o maior opositor de Paulo lá nos Atos dos Apóstolos, você vê uma guerra, depois você vê
Paulo tratando, lembrando disso nas suas epístolas, principalmente quando ele fala aos Gálatas, e ele aqui em 1 Pedro, o próprio apóstolo Pedro, nas suas epístolas, ele já começa a ter esses relances, né, de graça de Deus, se submete a Paulo, e aqui do 1 Pedro 1, 10 a 13, ele diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Ou seja, ele está dizendo, né, o Espírito naquela época entrava, lembra, entrou em Saul, deixou Saul, foi para Davi, aí Davi passa a reinar, e era desse jeito, e sempre dando os exemplos, aqueles homens todos, eles viam de longe essa salvação, porque era o Espírito da graça que operava em cada um deles naqueles momentos, mas eles não tinham a essência e a excelência que nós temos hoje. E Pedro está explicando isso aqui. Ele diz, eles davam testemunho de antemão, todos eles tipificavam a Cristo, e diz, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, viu? Sede sóbrios. Lembra que eu tenho falado de uma palavra muito importante que tem que cercear a nossa vida, irmãos? Serenidade. Serenidade. Falta serenidade na vida do povo de Deus. O povo de Deus vive aí uma agitação e fica para lá e para cá, agitado, e quando vê, se perdeu. Serenidade. Então ele diz, olha, cingindo o vosso entendimento. Sede sóbrios. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, inteiramente na graça. Não tem outra forma. Diga, é inteiramente na graça. Ele diz, esperai na graça revelada. Só a verdade revela. Fique aberto à verdade de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, diz, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta terra, que se reduzem a nada. A sabedoria desta terra não é a verdade da graça de Deus, irmãos. Qual é a máxima do nosso ministério? Se está na Bíblia, eu creio. Calvino disse nas Institutas, as Escrituras explicam, as Escrituras. Paulo disse aos Coríntios, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Martinho Lutero disse um dia, qualquer pregação, ainda que faça chover milagres, se não estiver na palavra, se não tiver respaldo bíblico, eu não recebo como verdade. Frases fortes. Então, é assim, diga, é assim. Não é de outro jeito. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, tem que ser assim, diga, tem que ser assim. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros da verdade. A verdade está nos mistérios de Deus. Espera aí, vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar um jeitinho ali. Essas pessoas não entenderam nada da graça de Deus. Essas pessoas não entenderam nada da verdade. Essas pessoas não vão atingir os mistérios de Deus. Não vão ser ministros de Cristo, muito menos dispenseiros dos mistérios de Deus. Aí eu te aconselho a voltar lá nas aulas anteriores, que nós falamos muito sobre isso, né? Logo nas primeiras aulas deste ano, até agora, você deve
pegar essa ligação. Mas o que nós, agora vamos a 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, e vamos fechar esse momento da aula de hoje praticamente com esse rebote. Olha bem, ó. Falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde antes de tudo, irmãos. Sabe para quê? Sabe para quê? E aí é que eu te falo. É o reinar em vida, de Romanos 5,17. É o posso todas as coisas naquele que me fortalece, de Filipenses 4,13. É o Cristo em nós, a esperança da glória, de Colossenses 1,27. É o poder que opera infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme Efésios 3,20. É o melhor desta terra, conforme Isaías 1,19. É o bem-sucedido em tudo o que realizar, conforme Salmos capítulo 1, versículo 3. É ter tudo enquanto dormimos para o mundo, aos amados recebem tudo de Deus, conforme o Salmo 127, versículo 2. E eu poderia entrar à tarde aqui para a glória de Deus. Não é soberba, é segurança. Tal é a visão, graças a Deus, que Deus tem trazido à minha vida através da instrumentalidade desse altar, desse ministério apostólico e profético. Bem-haja pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, esse canal de Deus na nossa vida. E essa visão que eu tenho visto, e Deus tem me surpreendido a cada culto, a cada dia, e por que não dizer a cada escola de capacitação e crescimento espiritual, com esse crescimento que é contínuo, de eternidade a eternidade, é para a nossa glória. Existe um contexto, existe um tempo, e hoje nós vivemos um tempo em que a glória de Deus, para ser vista nesta terra, nós vamos ser também pessoas expoentes. Não é aquela pessoa que tem 1 milhão de seguidores, ou que tem 1 milhão de amigos. Eu jamais cantaria, eu quero ter 1 milhão de amigos. Não, irmãos. Eu não quero ter 1 milhão de amigos. Para mim bastaria um amigo nesta terra que vivesse essa verdade genuína. Graças a Deus eu tenho muito mais. E são tantos como a areia da praia. É esses que me interessam. Tem um ditado que diz assim: olha, aprenda a conviver com a família, porque família Deus escolhe. Então você vai conviver com a família. E escolha bem os seus amigos, porque os amigos Deus deixou para você escolher. Pois eu vou te dizer, eu não quero escolher mais amigo nenhum, porque só escolhi amigo errado até hoje. Todo amigo que eu escolhi, falar aqui um ditado mineiro que você vai rir, eu sei que é meio pejorativo. Minha mãezinha falava assim: dei com os burros na água. Assim que dizia o português, né? Eu tenho Oliveira no nome. Dei com os burros na água. É, irmão, é ruim cair na água, né? Na Brigada Paraquedista a gente fazia o salto do jacaré, vinha correndo e pegava, pulava para pegar uma corda, logo no início sempre escorregava, caía, né, na água fria, horrível. É exatamente isso que acontece quando você escolhe amigos. Deixa Deus escolher os seus amigos. Diga: Senhor, coloca os amigos verdadeiros, pessoas que professem a tua verdade, pessoas que vivam de verdade a verdade, pessoas da genuína graça. Esses eu quero para meus amigos. Eu quero poder chamar de amigos, entende? Os demais eu vou conviver. Convivência com todos, comunhão com poucos. É assim. Por quê? Porque é uma vida gloriosa, é uma vida que tem que glorificar a Deus, irmãos. Acreditem. Eu quero viver isso cada vez mais na minha... Fácil não é não, mas é possível. É possível. Mas está dentro desse contexto, de você, então, entender como a bênção de Deus vai ser maravilhosa na sua vida, mas que também você precisa de uma responsabilidade com a verdade. Para ter o que Deus pode, precisa fazer
o que Deus quer. Para ter o que Deus pode, precisa fazer o que Deus quer. Vamos ver o versículo 8, olha. Sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Que às vezes parece, não, esse aí é o bambambam, sabe tudo. Quem sabe tudo, na verdade, nunca aprendeu nada. Ou quem pensa que sabe tudo, nunca aprendeu nada. O maior sábio é aquele que sabe que o conhecimento é uma fonte inesgotável da sabedoria. Então, a pessoa que, olha, o profeta Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer. Pedro disse em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento. O conhecimento não pode parar. Então o versículo 8 diz, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, sequer teriam crucificado o Senhor da glória. Então o fundamento é o Senhor da glória, para que, pela graça de Deus, nós hoje possamos o quê? Viver a glória de Deus. Por isso que ele disse, é para a nossa glória. Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14, diz assim, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, quais os fundamentos, quais as bases. Irmãos, nós precisamos, eu vejo muita imaturidade, eu vejo pessoas aqui no nosso meio, pastora Célia, que estão aí agora mesmo, podiam estar ligados numa escola de capacitação, podiam estar aqui conosco presencialmente, e ficam, sabe, pensando na mediocridade da carne. Perdem vida. Ele diz, olha, tornaste necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso quer dizer que quando nós somos experimentados, irmãos, quando nós digerimos o alimento sólido, nós vamos criando essa substância, vamos criando uma verdade da palavra que é inegociável. Ninguém te engana mais. Ninguém te engana mais. Você não se engana. E você também não quer enganar mais ninguém. Então, é um ciclo poderoso da verdade. Hebreus 13, versículo 9, não vos deixeis envolver por várias doutrinas, porque vale estar o coração confirmado com a graça, quer dizer, a graça, a verdade, não ficar questionando o que é a graça de Deus. A graça de Deus é palavra, é vida na verdade, é alimento sólido, é viver por graça e por fé. Depois, nas páginas seguintes, o apóstolo vai trazendo ainda mais algumas fundamentações. Colossenses 1, 24 a 29, ele diz, nos meus sofrimentos me regozijo por vós, preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do meu corpo. Ou seja, Paulo aqui mostrando que entendia as debilidades da carne, mas que glorificava, porque no seu chamado havia uma finalidade. Ele diz, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 29. Para isso que eu também me afadigo, esforçando segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Ou seja, Paulo agora fecha dizendo, é com Deus, é com a graça de Deus, é com a verdade de Deus, não tem outra forma. Então, conhecer e viver a graça de Deus, irmãos, faz-nos viver com essa autoridade de filhos de Deus. Essa autoridade que Paulo vinha trazendo aqui é algo. Depois o apóstolo cita o exemplo
do tempo da carne como um inimigo naquela época. Tenta Jó com a riqueza, com a sua estabilidade, com a sua família, com seus filhos. Era um excesso de segurança, mas ele precisava ter essa lembrança de Deus. Olha, tem algo superior. Hoje, trazendo isso para a graça de Deus, estamos num mundo que é isso. Essa carne não vai viver eternamente do jeito que nós estamos aqui. Não vai viver, mas vai viver a eternidade, como o pó que vai ao pó no dia do arrebatamento da igreja será transformado em um corpo de glória. Então você está entendendo? Por isso que eu aconselho você a ir lá no canal de missões e assistir desde as primeiras mensagens desse ano, que teve um culto que eu expliquei muito isso. Nem o nosso pó vai ficar aqui nessa terra, olha. Nem o pó. Esse pó volte ao pó de Eclesiastes 12:7 é provisório, é até o arrebatamento da igreja. Está na Bíblia, bispo? Tá. Acesse lá o canal de missões e faça uma maratona. Pegue de janeiro para cá, assista todas as mensagens que você vai entender isso tremendamente. Mas eu fecho hoje dizendo que a palavra, ela é soberana. A verdade está na palavra. A palavra não falha. A Bíblia é a graça de Deus em desenvolvimento de capa a capa. Ela se compreende pela revelação da graça de Deus, pela revelação da verdade. E pronto. E vai nos trazer essa qualidade de vida espiritual. Nós vamos pegar a partir desse ponto aqui. Eu não posso agora avançar ainda para hoje, na próxima aula, para que a gente então faça um link com o próximo capítulo, que é a Igreja com Fundamentos em Graça. Nós vamos continuar a partir daqui mostrando, né, essa excelência da verdade. A excelência da verdade é reinar em vida, é ter acesso a essa revelação, que nós vamos concluir ainda mais e fundamentar um pouco mais aqui a partir da página 59, parte da página 59, para a glória de Deus. Para hoje, alimento sólido, verdade. Não vamos negociar contra essa palavra, a excelência da verdade. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Só a graça tem os fundamentos em Jesus Cristo, o perfeito, né? A pedra angular, aquele que João disse, a graça e a verdade. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Glória a Deus. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa. Essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Bem-haja. Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais esta terça-feira. Obrigado, Senhor, porque esta graça para a nossa glória, Senhor, Tu preparaste. A Tua glória passando pelas nossas vidas. O Teu nome sendo glorificado e exaltado. Oh, que bênção, Pai. Obrigado por mais esta terça-feira. Sairemos deste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem, não só hoje, mas eternamente. E aqueles que são da verdade, verdade verdadeira, digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Ele é digno de toda glória e de receber hoje exalte ao Senhor,
exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedor, é o que venho aqui falar. Tu tens a mesma fé de Cristo e só precisas ativar. Exerça a tua confissão, ative a fé sem vacilar, porque o Deus de Abraão, que habita em ti, vai operar. Confessa em mim com a palavra, creia somente e confesse. A Bíblia diz que tudo podes naquele que te fortalece. A Bíblia diz que tudo podes naquele que te fortalece. Deus responde quando oro. Deus responde, Deus responde, Deus responde quando oro. Deus responde coisas grandes, Ele faz, sua resposta é eficaz. Ele opera e faz maravilhas, transforma o homem e lhe dá paz. Eu pergunto, Ele fala ao meu coração, supra as minhas necessidades. Ele é o Deus de toda provisão. Deus responde quando oro. Deus responde, Deus responde, Deus responde quando oro. Deus responde.